terceiro painel, as lideranças femininas que inspiram as empreendedoras. Eu convido para mediar esse nosso debate a jornalista Vera Magalhães, que todos os dias está na Jovem Pan, com o programa 3 em 1 às 5 da tarde. Vera. Eu convido a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Lúcia Fontes, para subir ao palco, por favor. A diretora comercial da Citroën do Brasil, Frida Lickel. A ex-consuleza da França aqui em São Paulo, Alexandra Lohá, por favor. E para compor aqui a nossa bancada, a empresária Cristiana Arcangeli. E os nossos convidados aqui podem fazer perguntas, as secretárias estão passando com os papéis, faça a pergunta por escrito e a gente encaminha aqui para a Vera Magalhães. Bom debate, Vera. Obrigada, Tiago. Bom dia, quase boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo prestigiar mais um Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos, dessa vez discutindo aqui empreendedorismo e por prestigiar também esse painel tão colorido aqui com mulheres de sucesso, mulheres corajosas, guerreiras, cada uma na sua área, mostrando que empreender também é um verbo que se pode conjugar no feminino, né? Então, eu queria começar propondo a vocês, meninas, a pergunta que encabeça ali o chamamento para esse fórum, né? Que vocês acreditam que hoje em dia existem lições que vocês, que são aí protagonistas nas suas áreas, que são pioneiras nas suas áreas, em cargos de liderança feminina e tal, que vocês podem passar para novas gerações de mulheres que pretendam empreender? Vou começar com a Cristiana e a gente vem de lá para cá, pode ser? Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e é gostoso participar de um painel feminino. Eu acho que o que a gente pode dizer para as mulheres é que esse é o único caminho, né? É empreender. Com o tempo, os empregos vão reduzir e as mulheres não têm mais que depender de homem nenhum, né? Então, eu acho que a gente tem que, de verdade, empreender. Então, eu faço muito trabalho de empoderamento feminino, para dar essa palavra tão um pouco desgastada, mas é o que é, na verdade. A gente precisa empoderar, deixá-las mais confiantes e preparadas para conseguir entrar nesse mercado de trabalho. Obrigada, Cristiana. Por favor, Alexandra. Como fomos condicionados de geração em geração a achar que o homem era superior à mulher, de uma certa forma, hoje as mulheres não estamos mais onde estivemos no passado, mas tampouco estamos onde merecemos e tampouco estamos onde deveríamos estar. Por isso que eu venho debatendo e tentando inspirar outras mulheres a enxergar o quanto somos mais diplomadas que os homens, saímos mais diplomadas das universidades, mas ainda ficamos só 6% dos boards executivos. Também o quanto uma vaga para um cargo executivo, quando um homem tem 30% dos requisitos, ele se sente capaz de aplicar para essa vaga. Para uma mulher, ela precisa ter 85% desses requisitos para se sentir talvez capaz de aplicar para essa vaga. Então, por mesmo verbalizar essas coisas, eu tento trabalhar os viés invisíveis e ajudar meninas que têm mesmo uma inferiorização na qual, assim, estamos numa sociedade que inferioriza muito as mulheres. Primeiro, se você olhar a narrativa da princesa, a princesa que ela promove a aristocracia, ela promove desunião entre mulheres, ela promove uma competição entre mulheres que faz que entregamos também nosso talento, nosso potencial a um homem imaginário que vai resolver tudo. E temos que competir para achar esse homem. Então, quem veio dirigindo das mulheres hoje? Dirigindo, sim. Então, a maioria. Por que temos ainda dificuldade de entregar um carinho para nossas meninas?
Porque o símbolo do carinho é explorar, a aventura, ir por lá fora, descobrir. E hoje as mulheres dirigimos, mas temos ainda dificuldade de entregar um carinho para meninas, como também temos dificuldade de entregar uma boneca para meninos. Por quê? Temos medo deles se tornar bons pais? Porque é isso. Estamos já, desde o início, inferiorizando a mulher a se tornar boazinha, fofinha, linda. E a última pesquisa da Harvard, da Escola de Psicologia, mostrou que a melhor coisa que podemos fazer para nossas meninas é justamente não ensinar a elas a ser boazinhas. E mesmo aprender a discordar. Temos que ensinar a elas a saber se posicionar, discordar e mesmo entender que elas vão agregar valor à sociedade, que elas têm um potencial, que têm inúmeros talentos. E eu venho desenvolvendo uma plataforma e convido vocês todos a baixar esse aplicativo que se chama Protagonizo. E consegui desenvolver esse aplicativo para ajudar as empresas a contratar mulheres negras, porque muitas vezes escuto, depois de fazer minhas palestras sobre diversidade, os recursos humanos me falam, mas não achamos negros que falam inglês, não achamos negros no LinkedIn, não achamos negros formados nas melhores universidades. E isso tudo é mentira, porque estamos no país que tem a maior população negra do mundo, depois da Nigéria, com uma maioria então, enorme, e nesses 10 últimos anos houve um aumento de 350% de presença de negros dentro das universidades do Brasil. Então, claro que negros acadêmicos, intelectuais, bilíngues, formados, existem. E essa plataforma, já com milhares de negros bilíngues e diplomados, estão lá esperando para entrar no mercado. A maioria são mulheres, e venho assim mexendo muito com a sociedade brasileira por mesmo enxergar que nossa realidade ela precisa mudar. Obrigada. Obrigada. Por favor, Ana. Bom, um prazer enorme estar aqui hoje falando de um tema que eu falo há quase 10 anos, que é falar de mulheres empreendedoras, das mulheres que estão saindo do mercado de trabalho. Acho que é importante a gente considerar alguns dados bem interessantes, né? Antes de falar de mulher empreendedora, a gente tem que falar, como a Alexandra e a Cris falaram, as mulheres, é uma palavra realmente que já adotou, é tão falada que já tem bastante gente pegando uma certa aversão, mas não é para ter aversão, empoderamento é absolutamente importante. As mulheres são hoje, a gente não pode ignorar, são hoje 51% da população do planeta. Então, não é uma moda, não é algo para a gente falar que é transitório. Nós representamos mais da metade da população do planeta. E um detalhe básico, né, nós somos mãe da outra metade. Então, assim, a gente... Enfim, representamos quase 80% da economia, sem falar de questões de gênero, mas economicamente as mulheres decidem ou influenciam 80% das compras no nosso planeta também. Nós decidimos a escola dos filhos, o bairro onde vai morar, enfim, tudo isso, claro, junto com os nossos companheiros, mas a influência e a decisão de compra econômica é da mulher. E tem um dado bastante interessante que nos últimos 10 anos as mulheres estão empreendendo mais. Hoje, de metade dos micro e pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres empreendedoras, são liderados por mulheres. Metade dos negócios que geram metade dos empregos nos pequenos negócios no Brasil. Então, esse é um dado bastante relevante. E uma outra informação bastante relevante, que além de liderar esses negócios, essas mulheres também estão representando um impacto econômico maior, porque quando elas são donas do próprio negócio e o negócio delas dá certo e elas conseguem ganhar dinheiro, esse dinheiro é revertido no bem-estar da família, no bem-estar dos filhos, na melhora da educação, e por isso elas têm comprovadamente um impacto social maior. Então, assim, olhar para as mulheres empreendedoras não é algo transitório, é algo extremamente importante. A gente precisa falar e precisa, de verdade, apoiá-las. Obrigada. Na verdade, o que eu posso acrescentar eu trabalho numa montadora, por si só uma empresa, uma área masculina,
Na verdade, eu acho que as barreiras nós mesmos nos colocamos. Então, eu acho que a gente tem que mudar a forma de enxergar. Eu posso fazer e eu faço. Eu só não vou fazer, não porque eu não posso, porque eu não quero. Mas eu posso fazer tanto quanto ou melhor. Né? Acho que essa barreira você que tem que realmente tirar da frente. Ela não existe. Eu tenho 2 filhas e é dessa forma que eu educo minhas 2 meninas. Você quer, você faz. Você quer ser engenheira, você quer ser arquiteta. Não existe uma barreira. Né? Eu acho que a gente tem que seguir essa linha. Hoje, nós temos a nossa diretora, a presidente mundial da marca Citroën é mulher, a presidente do banco Citroën também é mulher, e a gente vê, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, realmente cada vez mais mulheres tomando postos de liderança. E isso serve de inspiração para as outras. Quer dizer, não existe o pode ou não pode. Não, você quer, você vai atrás, você vai ser competitivo e você vai chegar lá. Obrigada. Cristiana, você é uma pioneira nesse mercado da mulher empreendedora. Você, enfim, eu lembro há muito tempo, eu usava shampoo Fitoervas, que foi a marca que você ajudou a criar, depois vendeu, depois criou outras e vendeu. Você, então, é uma pioneira não só no empreendedorismo, mas também na coisa da startup. E sempre nessa área de moda, de cosmética, mas sempre liderando. Eu queria saber se você vê dificuldades adicionais a tudo isso que a gente já debateu nessa manhã aqui, que envolve a dificuldade de empreender, burocracia, falta de apoio, se há, além dessas todas, dificuldades adicionais pelo fato de a líder da empresa ser uma mulher. Olha, difícil, às vezes, quando eu me coloco num painel assim de mulheres, porque eu não sou nada feminista. Eu acho que tem muito espaço para a mulher e tem muito espaço para o homem. Eu acho que as empresas e os ambientes de trabalho devem ser gênero inteligentes, porque, na verdade, a mulher tem uma força biológica e o homem tem outra força biológica, e elas se complementam. Então, dá para trabalhar os dois juntos. Eu não vejo muita dificuldade em ser uma líder mulher. Eu sei que meu mercado tem muita mulher, assim, normalmente os meus funcionários são 50% mulheres, porque é uma coisa que envolve essa força biológica da mulher, a sensibilidade da cor, da moda, da beleza do cosmético. Então, precisa de bastante mulheres no trabalho, no meu trabalho, mas eu não vejo dificuldade. Eu acho que a grande dificuldade é o Brasil em si, né? O Brasil tem uma dificuldade, não é um país muito convidativo para o empreendedorismo por enquanto. Eu acredito que essa faxina que a gente passou, e eu gosto de chamar isso por uma faxina, vai fazer com que as pessoas votem melhor e nós vamos ter governos melhores, vamos ter um Brasil mais convidativo. E, por outro lado, as crises também trazem muitas oportunidades. Então, o Brasil, apesar de ser um país de muitas crises, eu já vivi 10 planos econômicos, sei lá, 6 vezes mudaram todas as regras, 3 vezes mudaram a moeda, 2 vezes tiraram 3 zeros. Eu passei por muitos planos econômicos. Mas todos eles me fizeram crescer, porque cada um deles traz uma oportunidade. Então, se a gente souber olhar isso de uma forma criativa e otimista, a gente consegue sair disso melhor. Eu queria ver se a Alexandra concorda com isso, da perspectiva de alguém que é estrangeiro no país, é negra, portanto, você falou que tem essa dificuldade adicional, do ponto de vista das empresas, etc. E teve de dar uma guinada na própria vida, que foi vir para um outro país na condição de esposa de um cônsul, para passar a pessoa que determina que o casal vai permanecer no Brasil, porque ela resolveu empreender. Então, eu queria que você desse essa coisa da dificuldade sob o seu viés aí. Discordo um pouquinho no sentido de que, assim, para mim, o feminismo não é um palavrão. Eu acho que temos que todos nos tornar feministas, homens como mulheres, mas no sentido de que se somos contra, assim, achando que estamos num mundo de ossinhos carinhosos e que tudo vai se reequilibrar de maneira orgânica, para mim o maior problema no Brasil é mesmo não ter 52% de mulheres no Senado, no Congresso, nos boards executivos, em todos os espaços de poder. E é mesmo o maior problema brasileiro por mesmo quando se olha as pesquisas,
mostrar que as mulheres somos menos corruptas, roubamos menos e somos mais com uma disciplina de mesmo estar agregando valor às empresas que reequilibraram a diversidade de gênero e étnico-racial aumentaram de 35% sua rentabilidade. Por quê? A última pesquisa da McKinsey. Porque é simples. Se você deixar só homens brancos da PUC, FGV e McKinsey juntos para falar com o verdadeiro público brasileiro, como eles vão conseguir falar com os 52% de mulheres? Não vão conseguir. Como eles vão conseguir falar com os 54% de negros? Não vão conseguir. Como eles vão conseguir falar com os 70% de analfabetos funcionais? Não vão conseguir. Como eles vão conseguir falar com os 25% de deficientes? Então, por isso que trazer a diversidade por dentro, ela é assim, obrigatória e urgente. Hoje estamos num mundo que promove meritocracia, igualdade, democracia. Não. Democracia verdadeira no Brasil seria 52% de mulheres em todo. No Senado, no Congresso, no governo, nos boards executivos, na mídia. 54% de negros no Senado, no governo, no Congresso, na mídia e nos boards executivos. Então, claro que precisamos olhar o problema e enxergar que ele é muito maior do que achamos. Agora, uma pequena dinâmica para vocês imaginar o mundo ao inverso. Agora, imagina um mundo onde tudo o que fosse feito pelas mulheres fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso, intelectualmente superior, esteticamente superior, e que toda a narrativa histórica fosse só com mulheres. Os inventores seriam todas inventoras, os cientistas seriam mulheres, o Papa seria uma mulher, o Deus seria uma mulher. Dentro dos desenhos animados, todos os personagens protagonistas seriam mulheres. Na novela também, as mulheres seriam sempre as que têm o poder, que têm o poder na sociedade, etc. E estaríamos numa narrativa basicamente feminina cêntrica, onde as mulheres estamos em todos os cargos de poder. Como seria essa sociedade? Onde o homem seria sempre inferiorizado, sempre hipersexualizado, sempre colocado como assim, ele precisa ser bonito, cuidar de si, com maquiagem e tudo isso. E, de uma certa forma, inferiorizamos ele sempre numa coisa de inferioridade. Como seria essa sociedade? Então, hoje, temos que enxergar o quanto ainda precisamos ver dentro da novela, que ela educa muito mais que a escola, infelizmente, mulheres assim, governadoras, juízas negras, precisamos ver essa diversidade. Obrigada. Ana, você tem uma rede, há 10 anos você fundou a Rede Mulher Empreendedora, e eu, pesquisando para esse nosso painel, entrei em um site de empreendedorismo supostamente voltado para mulheres. E aí, os 10 primeiros tópicos eram como abrir uma esmalteria, como vender artesanato online, como você pode montar o seu salão de beleza. Tudo é mais ou menos um clichê de que a mulher, para empreender, precisa necessariamente estar em áreas femininas. E a gente discutiu aqui antes, startup, tecnologia, e eu não ouvi falar muito em uma coisa que a Alexandra está fazendo, que é uma startup de tecnologia tocada por uma mulher. Eu queria que você, de quem está no mercado e quem está ajudando as mulheres a fomentarem os seus projetos de empreendedorismo, me dissesse, tem áreas proibidas para a mulher empreender? Muito boa essa questão. Na rede hoje a gente tem 300 mil mulheres no Brasil inteiro que a gente apoia, que tem micro e pequenos negócios. Olhando para essa quantidade de mulheres, quando a gente vê o segmento, 60% das mulheres começam no empreendedorismo pela área de serviços. Porque é mais fácil, é dentro de casa, é a porta de entrada para essa mulher empreender. E a segunda área, que é a mais forte, é a área de beleza, que a gente chama de área de conforto. É moda, beleza, aquilo que normalmente, no dia a dia, ela já lida. Não existe área proibida para a mulher. Isso vem de uma questão histórica da sociedade em relação à mulher. É o que a gente chama, inclusive teve um congresso, um evento em Berlim, em abril, para discutir exatamente isso no grupo do G20, que eu tive
eu fui uma das participantes representando o Brasil, e o grande movimento que há no mundo é melhorar a situação de mulheres na área de STEM, que é ciência, né, em inglês, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Infelizmente, os números de mulheres nessas áreas que a gente chama mais de ciência hardcore nas faculdades têm diminuído, né, o que não é um bom sinal. O que o mundo inteiro está querendo fazer é, de verdade, mostrar para as mulheres, porque todos os exemplos que a gente vê hoje para as mulheres desde pequena é que as áreas de exatas não são áreas que são para as mulheres. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é um código subliminar. Quando você só dá coisas para os meninos que são de montar, de brincar, de fazer coisas mais de ímpeto, e para as mulheres só as coisas mais do cuidado, infelizmente, na mente das meninas fica essa sensação de que não pode. Então, não é uma área proibida, mas mulheres em ciência, matemática e engenharia, ainda há uma questão muito forte, não só no Brasil, mas nos 20 países do G20, e há um movimento grande de mostrar, né, em todas as comunicações, mostrar na mídia que é uma área super possível. Eu tenho 2 filhas, e mesmo eu sendo uma pessoa que defendo a igualdade, porque feminismo não é o contrário do machismo, a gente defende igualdade de direitos, né, não queremos ser melhores do que os homens, a gente defende só que a mulher não sofra pela condição de ser mulher. Então, eu tenho 2 filhas, e um dia tive que ouvir da minha filha mais velha, que hoje tem 15 anos, que a matemática, mãe, isso aí não é muito... É uma área que é muito das meninas. Ela gosta de matemática, mas no meio dela as meninas não gostam de matemática. Então, isso já está pré-estabelecido na cultura, na nossa sociedade. E o que a gente tem que fazer são movimentos para mudar. Porque quando as mulheres entendem, falando de mulheres empreendedoras, a tecnologia é algo que pode mudar o negócio das mulheres de patamar. Você pode tirar de um patamar pequeno para um patamar maior. E, infelizmente, a gente vem trabalhando bastante isso para que as mulheres saiam dessa posição de que tecnologia é uma coisa de meninos. A gente tem um movimento lá que a gente chama Mulheres Tech em Sampa, onde a gente ajuda coletivos de meninas, apoiado por empresas, mas é a rede que faz todo o projeto, onde a gente ajuda coletivos de meninas que ensinam outras meninas a programar, que ensinam outras meninas que programação é um território tão bom quanto para meninas e para meninos. Então, esse é um movimento que a gente precisa fazer. A Frida estava falando um pouquinho dessa dificuldade das mulheres também no setor corporativo, também em cargos executivos no setor corporativo. Eu queria entender se, dada essa dificuldade, uma vez que a mulher chega, galga alguns postos na carreira, galga um cargo de chefia, fica mais difícil para ela, a seu ver, pelo que você vê no seu mercado, por exemplo, dar esse outro passo. Eu quero abrir mão dos benefícios, eu quero abrir mão dos bônus, quero abrir mão de férias, 13º, etc., para empreender. Você acha que tem essa trava, uma vez que a mulher está inserida no mercado de trabalho e finalmente ela conquistou um espaço de liderança, ela abrir mão desses benefícios, de um certo conforto para empreender? Você vê isso no seu setor, por exemplo? Na verdade, assim, eu acho que a questão ser mulher ou ser homem, você tem que ter coragem para fazer as coisas que você quer e que você sonha. Então, assim, mais do que ser mulher ou ser homem, você tem que ter a coragem, a resiliência e enfrentar. Enfrentar da mesma forma. Na verdade, existe o preconceito? Lógico que existe. Mas aí você tem que se impor e tocar para frente. Assim, eu vejo, na verdade, cada vez mais as mulheres se empoderando, né? E, na verdade, vem lá de baixo, vem da criação que a gente está dando para os nossos filhos, tanto para os meninos quanto para as meninas, né? Então, os meus sobrinhos lavam louça e é natural lavar louça. Não é uma tarefa, uma atividade das meninas ou das primas, né? Todos vão lavar a louça. Então, acho que isso, desde a base que você começa a construir para que, no futuro, todos vão estar lutando com as mesmas armas, vamos dizer assim. Eu realmente, assim, a minha forma de enxergar, de novo, eu estou 25 anos no ramo automotivo, num ramo extremamente masculino, já vi engenheiras, diretoras de fábricas, e eu acho que é complementar. Eu não acho que a mulher faz melhor ou o homem faz melhor. Eles fazem de formas diferentes, e eu acho que é importante esse trabalho conjunto para trazer o melhor. Eu não acho que a mulher vai estar mais na liderança do que os homens. Não. Eu acho que os dois têm as mesmas condições, de formas diferentes de enxergar e se complementar para fazer o melhor. Eu tenho uma equipe só de homens, não porque eu escolhi, mas, enfim, aconteceu por ser assim, e tudo é igual.
Não existe uma diferença. Discutimos de forma igual, trabalhamos de forma Você igual. nunca sentiu, por exemplo, um certo desafio à sua liderança pelo fato de você ser mulher? A minha equipe não, de colegas até sim, mas daí cabe a você como você encara isso. Você tem que sim se posicionar, mas não tentar ser mais. Acho que não é esse o bom caminho. É simplesmente se posicionar e com inteligência e tranquilidade você se posicionar e passar e avançar em cima disso. Queria te ouvir sobre essa questão, se o fato de a mulher ter de abrir mão de uma certa segurança e horário fixo e benefícios e, enfim, tudo isso que a gente conhece, né, da nossa legislação trabalhista, se é uma trava para ela empreender, buscar abrir o próprio negócio. Quando a gente pergunta para as mulheres por que elas empreendem, principalmente as mulheres que vêm do mundo corporativo, elas respondem normalmente que elas não se sentem acolhidas no mundo corporativo, principalmente as que têm filhos pequenos. 70% das mulheres que empreendem são motivadas pela maternidade. E isso é uma realidade que a gente acompanha há quase 10 anos. Então, a maternidade é um grande gatilho. E por que ela busca empreender e por que depois da maternidade? Porque empreender tem uma palavrinha mágica que significa flexibilidade de horários. Não significa trabalhar menos. Quem é empreendedor aqui sabe que a gente, eu chamo de teleton, a gente trabalha 24/7, né? Porque quando você empreende, você não tem... É você que tem que cuidar de tudo. Então, assim, as motivações são essas. A vida real, a vida como ela você tem essa flexibilidade, mas, de verdade, você tem uma carga de trabalho muito grande. E aí as mulheres acabam... hoje, se você olhar, nós fizemos 2 pesquisas nos últimos 2 anos muito recentes. 70% da carga de trabalho doméstico, vou repetir o número, 70% da carga de trabalho doméstico é das mulheres. Isso não, se homem e mulher trabalham fora, por que 70% da carga de trabalho doméstico é dessas mulheres? Então, assim, elas estão empreendendo mais, elas ainda estão sobrecarregadas por essa questão do trabalho doméstico. E uma coisa que eu gosto de comentar, que, assim, hoje tem toda uma discussão em cima de propósito, de meritocracia. Eu fui 17 anos do mundo corporativo e 17 anos eu trabalhei na Volkswagen, numa indústria automotiva, de engenheiros, enfim. E, infelizmente, a realidade não é tão simples assim, porque na vida como ela se você é uma única mulher lidando com uma série de homens, e o mundo é movimentado pelos homens, infelizmente. E não estou falando isso de uma forma ruim, falando que os homens são menos ou mais. É só para a gente ter um território mais claro. E aí o que me entristece é que essas mulheres que estão saindo do mundo corporativo, e esse número vem crescendo absurdamente, muitas delas vão empreender empurradas, não porque necessariamente elas tinham esse sonho de empreender. Então, elas estão sendo movimentadas do mundo corporativo para empreender porque elas não se sentem acolhidas nem reconhecidas nesse mundo corporativo. E vou dar um outro dado, que foi uma pesquisa recente da GV, inclusive, que é um dado bem interessante. E a gente vive isso na prática porque a gente trabalha com algumas grandes empresas. 60% das mulheres, depois de terem filhos, ou são desligadas, depois de ter filhos pequenos, em cargos executivos, ou elas são desligadas das corporações, ou elas pedem para sair porque elas não se sentem, elas acham que elas têm que manter aquele modelo, que é o modelo de corpo presente que eu falo, né? Apesar da gente viver num mundo de tecnologia, as empresas ainda vivem no modelo de corpo presente, que as pessoas têm que estar lá no horário comercial, o que é meio um contrassenso, mas esse é um mundo de transição. Então, acho que é bem importante a gente discutir isso, porque elas estão empreendendo, mas elas ainda têm uma carga muito forte de divisão de tarefas em casa, e muitas delas são motivadas ou movimentadas a empreender exatamente pela questão da flexibilidade. Cristiano, eu queria te ouvir, você que acompanhou várias fases, aí você falou, acompanhei vários planos e tal, mas há várias fases do mercado brasileiro para empresas, para startups, para empreender. O que melhorou? O que o Brasil ainda precisa melhorar em termos de acesso, de legislação, de regulação, para que seja convidativo, aí não só para as mulheres, mas para uma pessoa que se propõe a empreender, lançar uma empresa, lançar uma marca no Brasil? Olha, eu acho que basicamente... Adorei mudar de assunto um pouco. Eu acho que basicamente é a burocracia, né?
a gente leva 120 dias para abrir uma empresa, no mínimo, enquanto em outros países você abre em 2 dias. Para fechar, então, às vezes pode levar 30 anos para conseguir fechar uma empresa no Brasil. E outra, eu acho assim, a facilidade de acesso a financiamentos para as empresas pequenas é muito difícil, por conta todas as garantias que tem que dar. Então, as empresas pequenas não têm essa quantidade de garantia, não conseguem acesso a financiamento. O INPI é muito lento no registro de patentes, então, quando você começa a querer inovar, você precisa patentear, às vezes demora 10 anos para você conseguir uma patente. E assim vai. Eu acho que a Anvisa também, por exemplo, eu acho que devia existir um fast track para produtos que já são aprovados internacionalmente, matérias-primas aprovadas internacionalmente. O governo quer muito que o brasileiro faça novas empresas e inove e crie novos produtos, mas como é que a gente vai fazer isso? Tem uma legislação na Anvisa que proíbe novas matérias-primas que já estão aprovadas no mundo inteiro. Então, a gente está muito atrasado em relação a isso. Então, tem algumas burocracias que precisam melhorar para que a gente consiga empreender mais rapidamente. Alexandra, você falou um pouquinho da inversão aí da história da Cinderela, né? Da história da princesa. E eu citei um pouco a sua experiência. No começo você não entrou muito nisso. Eu queria que, se você pudesse, você tem feito muitas palestras e tem sido uma pessoa que é exemplo, né? O nosso painel fala muito isso, mulheres que inspiram. Queria que você falasse um pouco como foi essa sua trajetória, como você se descobriu uma empreendedora, como isso mudou a vida da sua família em função aí do seu projeto de empreender, de ficar no país, de mudar um pouco a narrativa aí da sua própria história. Bom, quando eu cheguei no Brasil, cheguei com um esposo machista e que virou agora pro-feminista. Eu também cheguei assim, não era muito feminista, não. Mas houve brasileiras de 23 anos, meninas bem jovens, assim, que me inspiraram muito mais que a Simone de Beauvoir e a Frida Kahlo. Meninas de 23 anos, como Stephanie Ribeiro, Debbie Xavier, assim... E começar a colocar gotinhas de feminismo dentro da minha dinâmica cotidiana, dentro da minha família. E também que possa assim, ter muita admiração para vocês todas, e realmente também que posso discordar também com uns pontos, no sentido de que acho que a situação é muito mais grave e que as mulheres somos criadas numa narrativa bem feita para nos inferiorizar e para desenvolver o síndrome do impostor, que faz que quando chegamos a ter responsabilidade, que quando realmente podemos ter protagonismo, temos sempre esse pensamento de que será que eu realmente mereço? Será que eu realmente posso estar nesses lugares de poder? E isso é tão forte que gosto de mirar, assim, olhar para a anorexia. A anorexia é uma enfermidade reconhecida. É feita pela mídia. Não existe casos de anorexia nas aldeias da Amazônia e tampouco na China, onde não chegou a mídia. Como estamos no mitos e fatos, vamos desconstruir isso através desse exemplo, que gosto bem de ser polêmica. Mas, por exemplo, a anorexia, ela é capaz... Ninguém fala para essas meninas, você tem que se tornar anoréxica. A mídia, só através de imagem, consegue chegar a criar doenças psicológicas, mentais, até físicas. Eu penso que a mulher também tem uma enfermidade que ainda não tem nome, que tem a ver com uma baixa autoestima. Porque nossa sociedade nos bombardeia o tempo todo de que o homem é melhor, o homem é mais válido, o homem é mais capaz. Então, vamos crescendo, olhando para nós, sendo assim, uma coisa menor. E por isso que hoje vejo que, não, as mulheres, a verdade, não somos melhor, ou, quando eu escuto melhor ou pior, não, a verdade somos melhor.
Saímos mais diplomadas das universidades que os homens. Estamos num sistema que promove democracia e que não é nada democrático. Somos nós que também damos luz a esses 48% de homens, mas também somos a maioria do planeta. Se olhamos os conflitos, as guerras, etc., eu gosto de pensar, se você coloca uma mãe judia, uma mãe muçulmana e uma mãe católica dentro de uma mesma sala, essas três mães têm em comum de ter perdido um de seus filhos dentro desses conflitos mundiais, tenta ver qual seriam o brainstorming delas para achar soluções para acabar com esses conflitos mundiais. Estou segura que seria muito diferente do posicionamento de nossos governos. Por isso que hoje é urgente para as mulheres entrar na cena política, é importante elas se posicionar e entrar em todos os espaços de poder, porque estamos numa situação de um sistema patriarcal, machista, e achando que vamos resolver através de gotinhas de diversidade. Não, precisamos colocar cotas firmes e realmente inverter o mundo, porque ele está no momento onde precisamos trazer uma mudança assim, transformadora. Por isso que escolhemos o Brasil também, porque acho que vocês têm uma inteligência emocional muito maior que a velha Europa e os Estados Unidos. E aqui que meu esposo deixou a carreira diplomática confortável e bem feita, assim, bem estabelecida, para me deixar o protagonismo, achando que é isso também. Uma família não é só a carreira do homem, não é só o protagonismo do homem. Então, ele me deixou o protagonismo para uns anos e para continuar minha missão no Brasil, que é de provocar e cutucar o nervio da ferida. Boa. Ana, uma das coisas que a gente mais ouviu nos painéis que nos antecederam é que, para empreender, você tem de vencer uma certa aversão ao risco, que é muito arraigada na sociedade brasileira. Mas eu ouvi isso ao mesmo tempo que eu ouvi, para minha surpresa, até de jovens, pessoas ali de startups, que falta apoio do Estado, que é a eterna crítica aí do capitalismo brasileiro, que sempre quer dar o braço para o Estado. Quando que a gente vai vencer essa contraposição aí, essa, né, contradição em termos e realmente abraçar o risco, realmente sem precisar pedir apoio do Estado? Ou em que medida ele é de fato necessário Bom, um bom ecossistema empreendedor ele tem algumas características, né? O ecossistema parece uma palavra feia, mas assim são os vários atores que ajudam a gente conseguir andar melhor. Você tem as universidades, né, olhando para o universo dos empreendedores de uma forma mais próxima e não tão acadêmica. Aqui no Brasil, a gente tem um caminho ainda a seguir em relação a essa parte de ter universidades mais próximas, como tem nos Estados Unidos, que eles são muito mais conectados com o ambiente empreendedor, ou seja, o aluno tem uma ideia, ele apoia essa ideia, ele vai levar para o mercado. A gente tem acesso a crédito no Brasil, infelizmente, isso é uma grande dificuldade, uma dificuldade por questões histórico-econômicas e também porque nós temos uma concentração financeira. No Brasil, 80% do mercado financeiro está na mão de alguns bancos só, de poucos, diferente de outros mercados. Então, acesso a crédito ainda é um problema para nós aqui no Brasil. Uma outra questão, que é a que você está falando, é você ter apoio do governo. E não necessariamente apoio com dinheiro. Também é bacana apoio com dinheiro. Se o governo hoje, me desculpa se eu estou falando de uma forma até relativamente agressiva, se ele não atrapalhasse, ele já ajudava bastante. Se ele não criasse regras que atropelassem os empreendedores nos 45 do segundo tempo, ele já ajudaria bastante. Se ele não criasse todo esse ambiente para nos atrapalhar. Então, era legal que ele não atrapalhasse e era mais legal ainda que o governo ajudasse. Então, falei do acesso a crédito, falei das universidades, falei do governo. E, do outro lado, temos nós, os empreendedores. Eu sou empreendedora há 10 anos. Eu ouvi outro dia num painel uma frase que me incomodou muito, 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 que é o que você está falando aqui, que os brasileiros eles são medíocres no sentido da média, né? Que são empreendedores médios que não são tão ambiciosos. Eu
Ana Fontes, discordo. Eu acho que, na verdade, vivendo nesse ambiente que a gente tem hoje, com todas essas dificuldades, não só do ecossistema empreendedor, mas da economia e da volatilidade que a gente vive no nosso mercado, eu acho que nós, brasileiros empreendedores, somos verdadeiros heróis. Porque conseguir fazer de verdade o que a gente faz, considerando todas essas pontas, e a gente não ter esse apoio, e mesmo assim, a gente conseguir negócio, a gente conseguir abrir empresas, tem startups absolutamente incríveis, não temos o grande unicórnio ainda, que é a grande discussão, mas, enfim, tem startups... O que é a discussão do unicórnio? Assim, a gente não tem no Brasil uma startup que a gente pode conseguir de 1 bilhão. Tem alguns casos, um ou outro, mas ainda não tem aquela que todo mundo fala, putz, é a super startup que é considerada a startup unicórnio. Mas olha para o nosso ecossistema, olha quanto é difícil a gente criar alguma coisa nesse país. E não é no sentido de reclamação, porque o empreendedor ele não fica no território da reclamação. Ele olha o problema e ele vai em frente, que é o que o Flávio, inclusive, falou aqui no segundo painel. A gente se movimenta, mas seria muito melhor, se a gente tivesse todas essas pontas funcionando minimamente, né, funcionando de uma forma melhor. Essa é a minha visão que eu tenho do ecossistema empreendedor, atendendo empreendedores nos últimos 10 anos, não só mulheres, porque eu dou aula também em 2 universidades, também assim, não é só mulher, eu atendo homens também. E a dificuldade nesse sentido, em relação ao ecossistema, é a mesma. A gente precisa de verdade de apoio. Não é querer coisas do governo, não é essa a visão. É querer que o governo, no mínimo, não nos atrapalhe e, no segundo passo, em alguma medida, que crie algumas formas de, pelo menos, a gente abrir empresa mais rápido, de ter mais fácil acesso ao crédito, de conseguir ter mais acesso à inovação e que a gente não tenha que sofrer tanto. Tem casos, não vai dar tempo de falar aqui, é claro, de segmentos inteiros que foram absolutamente prejudicados por uma regra que foi criada pelos burocratas lá da noite para o dia. Então, é isso que a gente precisa mudar. A gente tem um ecossistema que nós estamos nos organizando, tem muitas coisas ainda para fazer, tem assim, um caminho bastante longo, mas eu acho que a gente já está crescendo, está amadurecendo. A gente admira muito os Estados Unidos, o Vale do Silício, a gente admira Israel, como falaram aqui um pouquinho antes. Eu acho, sim, a gente precisa também tirar um pouquinho dessa síndrome de vira-lata, que a gente é só ruim, a gente tem um monte de gente fazendo coisa boa, incrível, e que mesmo e apesar do que a gente está vivendo, está fazendo muita coisa boa e construindo. Empreender, gente, é a possibilidade da gente fazer coisa nova, da gente inovar, da gente gerar emprego e mudar a realidade do nosso país. Sobre essa questão do ecossistema e como ele pode, né, funcionar de uma maneira mais harmônica, eu queria ouvir a sua perspectiva, Frida, de estar numa multinacional, de um setor que é bastante ali fechado em si, né? Ele é uma cadeia, ele tem fornecedores e tal, mas geralmente já fechado ele abre pouco espaço para a inovação, apesar de depender da inovação tecnológica, mas da inovação dos pequenos, das startups. Eu queria saber se a indústria automobilística está se abrindo para esse novo ecossistema, se ela tem essa perspectiva de que pode ajudar na inovação e na criação de um mercado interno, por exemplo, de startups nessa área, e como isso pode ser mais bem conjugado. Na verdade, o Paulo falou inicialmente, então a gente tem uma área que cuida de receber e enxergar essas startups e como isso pode agregar dentro do nosso negócio. Então, sim, o transatlântico precisa da cavalinho de pau, então a gente tem que estar aberto a enxergar essas empresas, essas ideias, para poder juntar ao nosso negócio. Na verdade, a gente, dentro do nosso negócio, a gente trabalhou bastante agora, vocês viram, a gente está patrocinando aqui, e nós acabamos de fazer o lançamento do carro, e quando nós pensamos nesse lançamento,
nós pensamos no produto, obviamente, mas nós pensamos também muito no pacote de serviços, pensando no empreendedor. Então, além dessa questão do governo, do Estado e tudo isso, acho que também as empresas podem contribuir nesse negócio, né? Então, quando nós discutimos com o banco uma forma de financiar, uma forma de aprovar as fichas de financiamento para um empresário, para um microempresário que não tem uma comprovação de renda, nós discutimos muito sobre isso. A gente enxerga claramente as dificuldades que tem de gerar esses negócios. Eu acho que as empresas também têm que pensar no empreendedor, porque realmente o crescimento está aí, né? É como o mercado. Exatamente. Você quer completar alguma coisa? É só porque, de verdade, eu acabei esquecendo, falando rápido, da participação das empresas nesse ecossistema. É absolutamente fundamental essa aproximação, até porque as empresas são também mercado para os pequenos empreendedores, e eu acho que a gente tem um caminho ainda meio grande ainda para trabalhar em relação a essa questão. Chegou uma pergunta da plateia, aliás, animem-se, por favor, mandem mais, a gente ainda tem aí alguns minutos, que eu vou provocar vocês duas que mostraram uma versão uma perspectiva um pouco antagônica dessa questão feminismo, machismo, etc. Pergunta do Toron, J.R. Toron, é a seguinte: o empoderamento feminino trouxe um momento de perda de identidade do masculino, pois os homens não conseguem entender essa nova perspectiva. Como ajudá-los a entender, né, a fluir nessa nova energia, diz a pergunta, e criar um equilíbrio num mundo que deve ser igual, mas em que existe tanta diversidade? Ouvi a Cristiana e depois a Alexandre. Olha, eu comecei dizendo que eu acredito... Cadê o Toron? Deixa eu ver, cadê ele? Ah, lá. Tudo bem? Olha, eu acredito que... Comecei falando, né, que tem uma diferença biológica entre homens e mulheres, e eu adoro essa diferença. Eu acho que isso tem que existir. E cada um tem sua força. Eu acho que isso é complementar. Então, eu não acho que mulheres têm que se transformar em homens. Você sabe que outro dia eu fiz uma palestra para delegadas da Polícia Federal. Imagina falar de empoderamento feminino para delegadas da Polícia Federal. Eu falei, gente, mais empoderadas que vocês, só se eu sair daqui presa, né? Porque o que eu vou falar para elas? E aí eu descobri que ali tem muito preconceito, né, dentro da polícia. E aí eu descobri também que diferente do que a gente imagina, do que as pessoas imaginam, as mulheres não têm que se fantasiar de homens para que elas sejam mais respeitadas. Muito pelo contrário. Os homens vão testar para ver se você sabe o que você está falando. Porque tem muita mulher que não sabe o que está falando. E é muito culpa da mulher isso também. Entendeu? Muito homem também, né? Bastante. Não, eu acho que tem homens e tem mulheres, como tem pessoas honestas e desonestas, masculinas e femininas, delegados, advogados, médicos, empresários, entendeu? Eu não acho que é todo mundo certo e nem todo mundo errado. Eu acho que tem bons e ruins em qualquer lugar, em qualquer categoria. Eu acho que as mulheres e os homens têm que andar juntos, eles se complementam, eles podem se ajudar, eles podem ser parceiros, e cada um da sua forma. Eu não acho que a mulher tem que se fantasiar de homem e entrar no mercado de trabalho para que ela seja mais respeitada. Eu não acho que ela tem que fazer só trabalho de mulher, mas eu também acho que ela tem mais facilidade para fazer trabalho de mulher, melhor do que os homens, porque ela entende melhor aquele mercado. E os homens, talvez, tenham um raciocínio mais lógico, que a gente tem menos, né? Porque a gente é mais intuitiva, mais detalhista. Os homens são mais práticos, sim, e eles são mais racionais, então eles fazem o trabalho masculino melhor do que a gente. Então, por que a gente tem que entrar nessa guerra? Eu acho que eu sou contra isso. Eu acho que existe espaço, eu concordo com você plenamente. Eu acho que existe espaço para os dois, e que, se a gente conseguir entender as forças e os ambientes de trabalho forem gênero inteligentes, repito isso de novo, nós vamos trabalhar muito melhor, muito mais tranquilos, e entender melhor a situação da família, do ambiente de trabalho. As mulheres têm que poder, sim, ter um horário um pouco mais flexível, mas os homens também. Outro dia eu vi uma história engraçada. Entra uma pessoa e fala assim, olha, o seu filho precisa sair da escola, tem um problema, está doente e tal. E o homem levanta e sai porque tem que buscar o filho na escola. Aí todo mundo olha e fala, mas que cara legal, né? Olha que pai maravilhoso. Está lá ajudando, vai lá buscar o filho na escola. Aí a mesma cena com a mulher. Aí tá aquela situação, entra e fala assim, olha, sua filha está com problema na escola, você precisa buscar. Aí ela levanta e vai buscar o filho. Você vê que relapsa. Largou o trabalho pela metade e foi buscar a filha na escola.
tem um pouco isso ainda, né? Olhar que esse momento de buscar o filho na escola não é só da mulher, é da mulher e do homem, e que os dois estão fazendo esse papel legal, porque o filho precisa, sim, da companhia dos pais, tanto do homem quanto da mulher. Eu sou separada e acho que o homem faz falta, sim. Hoje, 58 milhões de mulheres são as mulheres que sustentam os seus lares, e 48% dessas 58 sustentam os lares sem nenhum parceiro nas suas casas. Então, o Brasil tem uma mulher trabalhando, empreendendo, sustentando a sua família e fazendo um trabalho maravilhoso. Eu acho que a gente respeita isso. Eu sou empresária serial, fiz um monte de empresas e sempre fiz isso junto com os homens, de mão dada. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar para essa união e para que essas forças sejam respeitadas, melhor as coisas vão andar mais tranquilamente. Obrigada. Sou contra a cota, né? Preciso dizer que eu sou contra a cota. Faltou falar isso. Bom, mas você tem uns raciocínios de feministas, porque o raciocínio mesmo de enxergar o quanto o papel do pai, quando ele vai procurar a criança na escola, é visto como um pai legal. Quando é uma mulher, olha, ela largou, é totalmente um raciocínio totalmente feminista. Sem dúvida, e é isso claro, que cria essa guerra, né? E podemos ser feministas de salto e de batom, e podemos também entender o quanto a sociedade e o preconceito e o fato de ter cotas e de reequilibrar traz consequências, que a mulher negra no Brasil, ela ganha 40% do salário do homem branco por o mesmo título e mesmo cargo. Então, tem uma desigualdade e a mulher, em geral, ganha 70% do salário do homem com o mesmo título e mesmo cargo. Então, tem umas incoerências de que, quando você olha as pesquisas, as mulheres em cargos de chefia trabalham 13 horas a mais que um homem. Por quê? Porque, com o síndrome do impostor, ela sabe que tem que fazer muito mais. Então, ela trabalha muito mais, mas também cuida muito mais das tarefas de casa. Então, claro que precisamos debater, mas deixar também o protagonismo de mulheres para mesmo entrar no debate. E, claro, aqui somos uma plateia de mulheres de sucesso, já empoderada economicamente, etc. Mas também temos que deixar mulheres que estão embaixo da pirâmide verbalizar isso, porque estamos no país que é o 13º país mais rico do mundo, que já foi o 9º país mais rico do mundo, sem contar o dinheiro da corrupção. Para mim, a maior corrupção brasileira é aquela que faz que legaliza os bancos colocar 400% de juros para os empreendedores. Quando eu vejo o Brasil, para mim é o povo mais inovador, mais criativo do mundo inteiro. Quando você vê a produção do carnaval, é um pouco clichê, mas é feito por pessoas que chamamos de carentes, que chamamos assim de que não tem... Sai na hora, é parametrado, é incrível, dá tudo certo. Imagina essa mesma população ter a oportunidade de empreender como empreendemos na Europa ou nos Estados Unidos com 3% de juros. Temos 3% de juros entre 3 e 6. Aqui é 400% de juros. Então, é uma forma de pós-escravidão de deixar o povo brasileiro não poder empreender. Se você não vem de uma família rica, ou se você não conhece pessoas ricas para investir no seu negócio, você não consegue. E se olhamos os números, os maiores empreendedores, a maioria dos empreendedores no Brasil são negros. A maioria. Então, é absurdo, porque são a maioria, mas, no mesmo tempo, eles não podem empreender da melhor forma, porque não têm acesso ao crédito. E isso precisamos resolver. Para mim, a maior corrupção, a maior dificuldade do Brasil é enxergar o quanto tem um potencial, talentos assim, adormecidos por não ter as mesmas regras do jogo no capitalismo nessa época de hoje. Gente, a gente estourou o nosso tempo, então eu vou considerar as últimas respostas de vocês como as considerações finais de cada uma. Queria agradecer, em nome da Jovem Pan, a presença de vocês nesse painel tão multifacetado aqui, discutindo um tema que ainda é tão sensível e ainda tem tanto a se fazer aí. Muito obrigada, meninas. Tchau.